Urban Tower Residence. Segurança, conforto e alto padrão. Apartamentos com 3 suítes, varanda gourmet e elevador privativo. Vendas Imobiliária JL e Porto Seguro. Olá, bom dia internautas dos jornais de Hoje News e o Paraná. Estamos aqui novamente com Graciele Raimongato, nossa terapeuta predileta, preferida, mais amada, mais querida, mais bonita, mais tudo. Bom dia! Bom dia! Seja bem-vinda novamente ao nosso programa. Bem-vindos vocês à minha casa. Obrigada. E semana passada você teve uma viagem, né? Saiu na quarta-feira, a gente esteve aqui, nós falamos e a Graciele sumiu. Conta pra gente o que você foi fazer, o que você traz de novidade. Me arrepia, assim, a pergunta, porque foi um curso maravilhoso, um curso intenso demais. Um curso oficial da Hellinger Schule, com a professora Ana Wagner, que é uma professora da Hellinger. Ela mora, meu Deus, até me fugiu o nome do país, na Rússia. E ela vive entre a Rússia e a Alemanha porque ela é docente da Hellinger. Ela saiu de São Paulo, semana que vem ela já vai estar por 2 semanas lá na Alemanha dando curso também. E essa novidade, que não é tão novidade assim, mas que é uma coisa que a Hellinger Schule está trazendo muito pontualmente, é um curso de Cosmic Power. Então, na formação que eu faço lá em São Paulo, pela Hellinger também, que é uma pós-graduação e um curso de formação para consteladores reconhecido pela Hellinger, nós temos 2 módulos de Cosmic Power, porque segundo a Hellinger Schule e segundo Bert Hellinger, é imprescindível esse curso de Cosmic Power, essa compreensão do que é o Cosmic Power, para nós atuarmos como consteladores. Então, eu optei por fazer esse intensivo, foram 4 dias, foi a primeira vez na América que nós tivemos esse curso. Ele só acontece na Rússia e na Alemanha normalmente, e como o Brasil está muito disponível, eram mais de 200 pessoas nesse curso, e foi muito maravilhoso, muito maravilhoso. O Cosmic Power é uma experiência única, pessoal, precisa ir lá para fazer, não tem como eu ensinar, repassar, multiplicar isso, não tem como. São pessoas que são validadas pela Hellinger mesmo, e aqui no Brasil tem uma pessoa só que tem essa validação da Hellinger para dar o curso. Então, você até tinha comentado que você não pode ensinar, não pode falar muito, mas Sim. Tem alguma coisa assim que dá para você resumir, alguma mensagem que você traz desse curso que você pode compartilhar conosco? Sim. Eu me arrepio toda vez que eu falo, porque para mim foi muito, muito intenso esses 4 dias. É um curso que não é fácil, é um curso que exige disciplina, que exige disciplina do jeito que a gente senta, do jeito que a gente experimenta o curso, disciplina na hora de chegar, na hora do curso fecha a porta, se você atrasar 2 minutos você não entra. Isso é tudo avisado no primeiro dia. Então eles têm regras muito rígidas, e que aqui no Brasil é muito difícil das pessoas se moldarem nas regras, né? Então muitas pessoas ficaram muito incomodadas com tantas regras. Não pode celular, não pode anotar, não pode entrar se chegar fora do horário, para ficar numa postura presente durante o curso. É algo assim que não tem como explicar, precisa experimentar. Quando tiver de novo eu vou avisar, e quem tiver vontade de experimentar, eu acho que é super válido, tanto aqui no Brasil quanto na Alemanha. Já é o 7º Cosmic Power que eu participo. Eu participei em 2014 na Alemanha, 2017, 2018, 2019 e mais 3 vezes em São Paulo durante a formação, que o último foi esse desse final de semana. Então é algo que sempre me renova, sempre me renova, sempre me renova. E esse final de semana foi algo muito especial para mim. A minha palavra do ano é disciplina. Disciplina e atitude. Mas Gra, você já faz tantas coisas, você já trabalha com a constelação há tanto tempo. Como assim disciplina e atitude? Porque tem alguns contextos da minha vida que eu sou totalmente indisciplinada.
E tem alguns contextos da minha vida que eu protelo muito a ação, principalmente quando é esse movimento de expandir, né? Então, para mim foi muito importante esse auto-olhar. Me dar de presente esses 4 dias foi a melhor escolha que eu fiz nos últimos tempos, porque algo novo chegou em mim. E algo que é muito, muito, muito importante, que eu posso compartilhar, é que nós precisamos tomar decisões. Voltamos para responsabilidade, né? Para autorresponsabilidade. Então, quando eu falo da postura sistêmica, quando eu falo de pôr os óculos sistêmicos, é uma postura de vida, uma postura ativa de vida. Não é, então eu vou... agora eu já sei tudo do pensamento sistêmico, eu já sei validar as leis sistêmicas, então tá tudo certo. Isso tá aqui, né? E como é que eu experimento esse conhecimento, literalmente, com aquilo que eu quero, com aquilo que eu desejo, com aqueles que eu compartilho a vida, que eu já falo bastante sobre isso nas outras lives também. Então, como eu realmente experimento esse conhecimento é fundamental. Que decisão que eu tomo a partir disso que eu sei? O que eu vislumbro ali num futuro eminente? O que eu vislumbro? Eu estou numa disponibilidade feliz, numa antecipação feliz e grata por aquilo que está por vir? Ou eu fico mais no medo, fico mais truncada? Eu realmente não assumo a responsabilidade por aquilo que eu quero? Será que a gente mais ou menos se conforma que a vida é assim e que aquilo que é proposto ou desenhado é utópico? Então, depende de cada caso, né? Quando eu penso no que me faz feliz, a tendência é eu me movimentar naquilo que faz a maioria das pessoas feliz. Então, a maioria das pessoas que está no inconsciente coletivo se alegra com o ter. Então, eu fico sempre a um passo atrás da satisfação, porque eu vou ser feliz quando eu tiver aquele relacionamento perfeito, eu vou ser feliz quando eu tiver minha casa do jeito que eu quero, eu vou ser feliz quando eu tiver aquele carro. E a gente ouve isso muito, principalmente nessa época, né, que todo mundo está ali conectado no Instagram, Facebook, WhatsApp, mensagem de autoajuda, de autorresponsabilidade, né? Só que isso está tudo aqui. Então, o convite ontem até eu gravei um videozinho, quem quiser ver, tá lá na minha página do Facebook e do Instagram, falando qual é o desejo do seu coração. Porque eu saio desse inconsciente coletivo que caminha para o ter. Que me empurra, na verdade, né? Porque ele meio que conduz a gente. Conduz a gente para o ter. Por quê? Porque a gente não está realmente presente. E eu vou começar a trazer para dentro. Quando eu falo o que o seu coração deseja, o que passa pela sua cabeça? Quando eu falo isso, eu posso tocar no meu coração. E eu posso falar o que realmente o meu coração deseja. Como o meu coração se alegra. E não é perguntar por que acontece isso na minha vida. É perguntar o que eu faço com isso agora. E ontem, naquele videozinho que eu publiquei, eu fiz eu dei como dica, né? O nosso coração, ele contém todos os nossos quereres mais profundos. E essa necessidade, esse querer, ele pode estar muito relacionado com algo do nosso passado. E quando eu falo isso, eu falo assim, o que o meu coração realmente quer? E ele pode dizer assim, eu quero incluir a minha mãe aqui. Eu quero, talvez, incluir uma outra pessoa que foi excluída e que eu nem sei quem é, que eu não sei da história. Mas o nosso coração, a nossa alma, ela fica muito conectada com o nosso passado.
E quando eu não sigo quando eu não sigo naquilo que eu quero, quando eu desejo algo muito e aquilo não acontece, mesmo que eu me dedique, é porque o meu coração profundamente está conectado com algo de lá. Então eu posso me voltar para lá e reconhecer que, sim, querida mamãe, sim, você também aqui. Aí o coração se acalma e vem disponibilidade para olhar para frente. Então sempre precisa compreender que nós não somos desvinculados das nossas histórias. Nós estamos o tempo todo vinculados com tudo que aconteceu antes. E se eu sou chamada a olhar para algo, eu olho e depois eu volto. E quando eu olho e depois me viro para o futuro, vem uma força que até então ela não chegava até mim. Por causa desse rompimento. E o detalhe é que assim, nós muitas vezes, na maioria das vezes, não sabemos para onde o nosso coração está olhando. Porque a gente está aqui, está na vida, está pensando no futuro, está fazendo planos, está dedicado para cá. Só que essa nossa conexão com o que é da nossa própria história e do nosso sistema familiar está num outro nível, não está aqui. Então você pode falar assim, mas eu nem conheço a história dos meus avós, isso já faz tanto tempo e, nossa, nada a ver. Tudo a ver. Então tem uma frase que a gente sempre ouve nos cursos de constelação, que se a vida não está indo para frente, você precisa dar um passo para trás, olhar para trás e depois você consegue ir para frente de novo. E a gente volta naquilo que é quase o básico da constelação, né? Você se conectar de novo com seu pai, sua mãe, independente de quem tenham sido, né? Independente do relacionamento que você tem com eles, mas essa conexão, ela é fundamental. Ela é fundamental e ela é essencial para a vida. O que acontece com a maioria das pessoas, e que é uma experiência que eu tive também, nos falta amor próprio. Que tanto eu realmente me amo, que tanto realmente eu me valido, que tanto eu olho para minha imagem no espelho, por exemplo, e sorrio para mim mesma. Eu fugia do espelho. Então, é muito comum a gente falar sobre essa questão de amor próprio, até porque, né, sempre estão te dando esse conselho. E uma vez eu até vi um comentário assim, que os nossos pais não sabiam disso, então eles não nos ensinaram a nos amar. Sim. Né? Mas agora a gente está sabendo, né? Sim, é essa grande sacada. O que eu faço aqui e agora? A tendência nossa é nos voltarmos para o pai, para a mãe, para os avós, para quem veio antes. Ou a gente experimenta a vida a partir de uma própria experiência mal sucedida. Eu tenho 44 anos, então são 44 anos de história, de acontecimentos, de fatos que podem sim ter marcado a minha vida de uma forma desconfortável. Um bullying na escola, uma briga com o irmão que talvez é muito comum em todas as casas, mas talvez ficou com o coração doendo ainda. Talvez uma surra que você nunca entendeu, que levou do seu pai ou da sua mãe, e aquilo fica ali marcado. E aí a gente vai pra vida, os anos passam e uma partezinha da nossa alma tá lá. E essa parte que está dolorida é como se ela estivesse separada daqui. Então eu não estou inteira aqui, não estou totalmente disponível aqui. Eu estou multifacetada, eu estou lá atrás. E se tem muitos fatos que são traumas, pequenos ou grandes, não tem problema, não tem importância, porque se o trauma for grande ou pequeno, ele te sequestra da mesma forma. Então não existe história pior. Ai, coitada da Carla, porque na vida dela aconteceu isso, isso, isso. Não, porque os meus traumas têm o mesmo peso pra mim. E isso sem contar que pode ou não pode ter acontecido, porque muitas vezes, né, aquilo de fato nem aconteceu, mas a pessoa sentiu. Né? Isso, então eu trago um trauma porque meu pai me bateu e até hoje não faz sentido aquela surra. Aí eu fico brigando com aquela parte, mas eu me dou bem com meu pai. Mas eu sempre me dei bem com meu pai. E começo a perceber que sim, se dá bem, só que aquele ponto está sequestrado.
Não tá 100% conectado, né? Ó, tem gente que quer fazer parte da live, ó. Bom dia, Boca. Deixa eu voltar aqui. Por uma pequena parte. Por uma pequena. Isso. Aí eu vou pra vida. Aí eu encontro um parceiro. E esse parceiro, a gente já vai entrar no assunto, né? Esse parceiro, ele tá disponível e não tá, tá e não tá, tá e não tá. E a gente tem um relacionamento até legal, mas tem horas que... Então, algo que eu tenho lá com meu pai vai se mostrar aqui. Aí a gente casa, tem filhos e o filho começa a crescer. Daqui a pouco esse filho tem um comportamento disfuncional que não faz sentido a esse contexto, porque afinal de contas a gente se dá bem, a gente superou esses entravezinhos, né, que eu tinha de relacionamento, e de repente eu tenho um filho que começa a ter uns comportamentos disfuncionais sem sentido. O que acontece? De novo, o amor dessa criança, o coração dessa criança tá olhando para onde? Para minha criança que tá magoada com o pai. Então o meu filho vai reproduzir um comportamento que ele tá em ressonância com aquilo que eu senti lá atrás. E que ainda não foi resolvido. O que essa criança quer me dizer? Querida mamãe, eu faço isso por amor a você. Aí a mãe fala, não precisa, meu filho, não precisa fazer isso. Isso é da mamãe e não precisa. Daí o filho pode até entender, ele vai um pouco. E a mamãe fala, que já faz tanto tempo que aquilo já passou, não tem nada a ver, já perdoei e blá blá blá. Não. Enquanto a mãe não for lá, quando eu falo for lá, é um movimento sensorial, tá? E a constelação proporciona esse tipo de movimento. Ela precisa ir lá e olhar literalmente para aquela dor, para aquele contexto, para aquele pai, e precisa diluir, precisa transmutar aquele sentimento. Se não fizer isso, daqui a pouco o filho vai repetir o comportamento. Mamãe, eu te amo tanto, eu quero tanto que você olhe com amor pro seu papai. Isso fica pulsando no sistema, né? E se eu não tenho a estrutura do meu pai e da minha mãe em mim, eu não consigo passar o melhor para os meus filhos. Porque eu só dou aquilo que eu tenho. E isso não tem escolha. Deus me livre, porque os meus pais são totalmente horríveis. Então eu não vou me conectar com isso porque eu quero ser muito boa para os meus filhos. Não tem jeito, isso não é escolha, isso é assim, a natureza humana é assim, eu sou os meus pais. E aquilo que eu resisto dos meus pais, eu vou reproduzir de uma maneira equivalente. Então, isso não tem a ver com o que você acabou de falar de amor próprio? Porque assim, como que eu vou me amar se eu não consigo amar a minha mãe ou o meu pai? Já esbarra aí, né? Então, se a biologia diz, a ciência diz, cada ser humano é o pai e a mãe. Fisicamente, fisiologicamente, celularmente e também emocionalmente. Todas as potencialidades e todas as dificuldades estão em mim. Quando eu resisto àquilo que eu fico vibrando na repulsa, na rejeição. Então eu não fico disponível, eu tô disponível para repulsa e para rejeição. Né? O tema da live é sobre rejeição, sobre medo de relacionamento, medo da rejeição. Então, o que eu vibro? Se eu rejeito os meus pais, não tem... a minha cabeça quer um relacionamento de verdade. A minha cabeça diz, sim, eu vou experimentar a lei da atração e eu vou desejar, eu fazer uma listinha de tudo que eu quero. E eu tô totalmente disponível. Mas o coração olha pro amor do papai e da mamãe. A alma não vê os defeitos do pai e da mãe. O grande, o todo, também não vê os defeitos do papai e da mamãe. A alma vê que o meu pai e minha mãe, independente de quem eles são o meu portal sagrado. E se eu me desconectar do meu portal sagrado, eu estou desconectada da vida. Então, gente, presta atenção nisso.
Se eu me desconecto dos meus pais, eu me desconecto da vida. Em 2014 foi a primeira vez que eu fui para a Alemanha, né, no seminário lá de constelação, que acontece todo ano, no mês de outubro. Quem tiver interesse de ir, né, vale super a pena. Conversa comigo que eu dou todas as dicas e, se possível, a gente vai junto, né? O que aconteceu comigo? Eu fui numa expectativa de ir até lá, ver pessoalmente o Bert Hellinger e voltar curada. Já tinha feito o curso de formação, eu já tinha bastante conhecimento, achava, né, que já tinha bastante conhecimento, mas conhecimento sempre cabe mais, né? Nunca abastece totalmente. E aí, no segundo dia do evento, por acaso, né, que não existe, ele fez uma pergunta e pediu quem gostaria de compartilhar sobre o exercício que nós acabamos de fazer. Era um exercício que a gente fez em grupos. E eu nem sei como, eu levantei a mão e ele falou: você. E eu, tipo, você. E eu fui. E eu nunca imaginei que eu ia sentar assim pertinho do Bert Hellinger, né? E nunca imaginei o que ia acontecer depois. Muito menos. Nesse dia, ele não deu conta de atender todos até eu finalizar o curso. Ele falou: agora já deu, vocês podem sentar porque já estava no horário e eles não passam do horário. Eu pensei, tudo bem, pelo menos eu sentei perto dele, né? E já me dei por satisfeita. No outro dia de manhã, quando a gente voltou pro evento, a primeira coisa que ele fez foi falar: as 2 pessoas que estavam aqui sentadas ontem, voltem. Cidade é 1000. No dia anterior, não tinha feito esse efeito de eu ficar tão impactada. Quando ele falou pra gente voltar, aí o meu coração, eu fiquei toda assim, por dentro, né? Eu tava sacudida por dentro. E eu sentei do lado dele e ele fez umas perguntas pra mim. Eu fiquei bem tensa, não consegui responder assim bem efetivamente, mas eu falei o que me veio na cabeça na hora. E ele branco essas horas, né? Não tinha nada. Mas tinha aquilo que era necessário para ele me falar aquilo que ele falou. E ele olhou bem pra mim e falou assim: é sempre uma questão de vida ou de morte. No seu caso, é uma questão de morte. E eu não tenho nada para fazer por você. Você pode voltar pro seu lugar. E o Bert Hellinger, ele era o cara da interrupção. Então, ele leu no meu campo que eu já tinha condição de fazer algo com aquilo que eu sabia. E como a minha expectativa, perceba bem, a minha expectativa era que ele me salvasse. E quem nunca, né? Quem nunca foi num psicólogo para ele resolver? Foi no médico para o médico resolver? Comprou um potinho de comprimidos. Então eu vou tomar isso e vai resolver. Eu vou fazer isso. Nada é externo. Ele poderia ter feito a minha constelação lá, não ia surtir efeito, porque o que eu precisava era pegar o conhecimento que estava aqui e fazer dele uma experiência. O que significa morte? Né? É uma questão de vida ou de morte. No teu caso é de morte. Significava naquela época, e por muitas vezes ainda me percebo nesse movimento de morte, significava que eu estava desconectada da minha mãe e do meu pai. E eu pensava, não, eu não estou desconectada, eu sempre me dei bem com os meus pais, eu tive uma vida amparada, eu tive uma vida boa, eu tive uma vida maravilhosa, eu fui uma criança feliz, eu fui uma adolescente feliz, e eu nunca tive nenhuma encrenca séria com os meus pais. Não pode que eu esteja desconectada dos meus pais, eu não entendo isso. E aí eu fiquei 6 dias do curso com febre, era uma febre de pele, de carne, sabe? Eu ia pro curso doendo toda vez e querendo pegar ele pelo pescoço. Porque eu queria que ele resolvesse. Como eu venho até aqui e ele me dispensa desse jeito? E eu passei esses dias buscando respostas. Fora. Buscando respostas em compreensão.
Aí eu perguntei pra uma pessoa que estava lá, que já era constelador também, o que ele quis dizer com isso. Eu não entendi o que ele quis dizer com isso. Daí ela falou pra mim assim, quando ele fala de morte é porque você tá rompida com a sua mãe. E já acabei de falar isso, né? Mas a pessoa me falou isso. E eu não entendi. E eu fui buscando jeitos de entender. E numa noite no hotel eu cliquei num vídeo do Bert Hellinger onde ele fala da mãe. E ele diz assim, num seminário eu perguntei para uma pessoa me falar 5 coisas sobre a própria mãe. Uma coisa assim, quem quiser acessa lá no YouTube que tem esse vídeo lá. Se eu peço para uma pessoa falar 5 coisas da mãe, é muito comum que ela lembre de 4 fatos ruins e talvez depois comece a vir uma outra lembrança de algo bom. Mas a pergunta, ela parece que faz sair de dentro da gente as coisas ruins em relação aos nossos pais. O que brota da gente é o ruim. Brota, é automático. Só que daí tem um detalhe. Se eu faço a pergunta aqui e você me responde rápido, vai ser autêntico. Se você pensar e você fala, não, eu não posso falar coisa ruim, eu tenho que falar coisa boa, aí é uma pergunta sistêmica com uma resposta racional, com uma resposta mecanicista. Manipulada. Então eu falo, eu não posso, já tenho que considerar minha mãe, meu pai, eu não posso falar coisa ruim, eu tenho que falar coisa boa. Aí eu fico lá. Aí vem um monte de coisa ruim. Aí você vai selecionando, e aí você começa a lembrar das coisas boas. Mas é muito comum que o começo aqui são coisas ruins. São memórias que estão ali, ó. Daquelas que eu falei antes, aquilo que não está resolvido lá atrás, vai se fazer representar na sua vida. Como isso se fazia representar na minha vida? A insegurança, a tristeza profunda, a insatisfação. Por que eu tinha uma tristeza profunda mesmo tendo tudo, que eu sempre falo isso? Uma vida tranquila, financeiramente estável, marido, né, maravilhoso, filhos maravilhosos, uma vida estruturada com aquilo que é necessário e até um tanto mais. Por que aquele vazio? Por que aquela tristeza? O que falta? A mãe. Quer dizer, o mais simples de tudo, né? A gente sempre volta pro simples. A frase do Bert, eu acho que é mais pipocada na internet. O essencial é simples. E por que não é tão simples assim? Porque a gente se separa dos nossos pais por pequenos pontinhos. Então, qual é a receita? A receita é todos os dias lembrar quem eu sou. Todos os dias lembrar, eu amo quem eu sou. Se eu não amo, eu vou me dedicar em começar a amar. Vou me reconhecer. Tô acima do peso? Sim, essa sou eu. Tô num trabalho que eu não gosto? Sim, essa sou eu. Tem um relacionamento que tá difícil? Sim, essa sou eu. E eu começo a me flagrar de quem eu sou, começo a me flagrar de o que é a minha vida hoje. E eu falo, sim, essa sou eu. Ó a força que vem. Essa sou eu. E eu me olho no espelho e eu digo, sim, essa sou eu. E eu vou sorrir pra mim no espelho. Quem consegue fazer isso? Eu não conseguia. Quem consegue olhar pro espelho sem procurar defeitos, né? Quem consegue olhar no espelho e não sair correndo? Ah, sim, o cabelo tá bom, a maquiagem tá boa, tô bem, sai. Não é esse tipo de olhar. Ou então nem se olha mais no espelho, né? Quantos, né? Então, por quê? Porque se eu conseguir me amar, é sinal que eu reconheço o meu pai e minha mãe em mim. Quem não reconhece o pai e a mãe em si, não se ama, é fachada. E tem gente que fala, não, eu me amo, porque eu me cuido, eu vou pra academia, tô bombado, né. Todo excesso é sinal de desconexão. Quem vai muito pra academia, quem faz muita dieta, quem vai muito na igreja, quem se dedica muito no esporte, tudo isso é tentar suprir aquele buraco que é a falta da mãe. E tem gente que está acima do peso
Porque não põe a mãe no coração, carrega no corpo. Come a mãe. Entende? Então é preciso fazer o quê? Autorresponsabilidade, autoconsciência, decisão. Uma das palavras mais faladas no curso durante o final de semana inteiro, durante quinta, sexta, sábado e domingo, foram 4 dias inteiros de Cosmic Power, foi: que decisão você toma para sua vida? Aí tá, eu falei, não, eu já tomei uma decisão, porque eu quero, não. Aí a Ana fez uma pergunta assim: se você já tomou uma decisão, e se mesmo se dedicando o negócio não vai, o que te impede? Ela não falou bem do jeito que eu tô falando aqui, mas né, a mensagem geral. Você está mesmo disponível? Vocês podem se perguntar, você está mesmo disponível para uma vida maravilhosa? Está mesmo disponível para um romance maravilhoso, de ser bem tratada por um homem, de ser paparicada por um homem, de experimentar realmente uma paixão, um romance, uma história de amor, tá? Você está disponível para ter dinheiro, muito dinheiro? Está disponível para isso? Como vai ser a sua vida se você tiver muito dinheiro? Como vai ser a sua vida se você estiver totalmente saudável e feliz ao acordar de manhã, por exemplo? Você dá conta disso? Então, às vezes a gente toma uma decisão que a gente quer algo, a gente quer esse estado maravilhoso, ou a gente não está disponível de pagar o preço, que claro que tem um percurso para chegar nisso, ou a gente não está disponível para ter a experiência da vida saudável, próspera, rica, feliz. Como que é a minha vida se tudo der certo? O que eu faço? Isso tem a ver com culpa, que a gente já falou. Como é que eu vou ter dinheiro se minha família não tem? Tem a ver com medo da rejeição, do fracasso? Se eu der esse passo e não der certo? Tudo isso. Tudo isso. Por quê? Porque quando... Vamos dizer que aqui pra cá é o presente e aqui está o futuro. Quando eu estou com medo, eu estou aonde? Se eu tenho medo, eu só formulo uma emoção de medo se eu estiver voltada pra cá. Porque tem histórias no meu contexto familiar de pessoas que sofreram, e claro que esse sofrimento dá medo. Não tem como eu ter medo se eu estiver assim, se eu estiver olhando para o futuro. A partir do estado de presença, a partir do meu presente. Então, o medo ele vem do meu olhar para as configurações do passado, para as histórias do passado. Se eu pensar, isso realmente faz sentido agora? Faz sentido eu ter medo, por exemplo, daquele medo que os meus pais passaram ou os meus avós passaram de não ter comida suficiente, de não ter dinheiro suficiente, de talvez estar num perigo iminente da guerra? Essa é a memória que está em mim de medo. Aí eu pergunto, faz sentido? Eu preciso me perguntar. E mais ainda, se você puder anotar sobre o que acontece se o pior acontecer, aí eu descrevo isso. Aí quando eu terminar de escrever, eu leio. E aí eu vou perguntar, faz sentido, considerando o contexto atual que eu vi, faz sentido ter medo de alguma coisa? E se tudo der errado? O que acontece? Né? Eu costumo fazer essa avaliação. Se tudo der errado, o que acontece? Eu perco tudo. E se você perder tudo, o que acontece? Vai morrer? Não. Se não morrer, já tá no mais. Se eu tiver vida, eu posso iniciar tudo de novo. Eu posso recomeçar. Se o relacionamento não der certo, eu posso recomeçar. Se a vida financeira não der certo, se eu quebrar, eu posso recomeçar. Se a minha profissão terminar, eu posso recomeçar. Eu, por exemplo, tenho várias habilidades. Eu cozinho bem. Meu marido fala, a gente pode abrir um restaurante de sanduíche. Cada vez você inventa uma coisa diferente e todos são bons. Então, assim, eu tenho isso em mim. Você tem várias habilidades. Então, é preciso sair desse condicionamento, porque esse medo não faz sentido no aqui e no agora. Ele está vinculado a uma coisa do passado. Então,
quando eu olho pro que eu quero, para que eu desejo do futuro. Quem não quer mais dinheiro? Você conhece alguém que não queira mais dinheiro? Falar, mas eu já tenho o suficiente, né? O que significa ter o suficiente? É saudável ter mais do que o suficiente. Olha que tranquilidade que dá quando eu tenho dinheiro mais do que o suficiente, né? Eu consigo pagar o meu custo de vida, eu consigo suprir todas as necessidades, ainda eu consigo viajar, ainda eu consigo trocar meu carro, ainda eu consigo pagar uma boa escola para as minhas crianças, ainda eu consigo vislumbrar uma viagem para o ano que vem, e eu ainda consigo contribuir na minha comunidade com algumas coisas que têm necessidade. Então, além da minha necessidade, eu consigo suprir outras coisas se eu tiver além mais do que o suficiente. Então, nunca é demais. E aí tem mais uma pergunta que eu gosto de fazer. Você se corromperá se você tiver muito dinheiro? Você tem medo de se corromper? Você tem medo de perder a sua essência se você tiver muito dinheiro? Então, o dinheiro, ele te dá mais, ele te torna mais aquilo que você verdadeiramente é. Se eu sou uma pessoa boa com o tanto de dinheiro que eu tenho, se eu tiver muito dinheiro, eu vou ter mais possibilidades de ser uma pessoa melhor. E muitos têm medo de se corromper por causa das crenças limitantes sobre o dinheiro. Então, quem dinheiro fácil é dinheiro sujo, quem ganha muito dinheiro ultrapassa, e quantas outras, né? Mesmo que isso na nossa consciência já tenha clareza, nas memórias isso é muito verdade em todas as pessoas. Todas as pessoas têm essas memórias. Tá impregnado, né? Tá no inconsciente coletivo, tá na minha história familiar, tá na história dos meus antepassados. Então ela está. E eu preciso, como eu disse antes, ter consciência de ter essa postura ativa todos os dias. Eu fiz uma constelação sobre dinheiro e eu estava vinculada com uma história lá da minha família, agora já resolvi isso. Postura ativa. Porque senão se eu não tô na decisão, se eu não tô consciente, presente, a minha alma tende a se conectar de novo com outra coisa. Porque lá no nosso passado tem milhares de histórias de coisas que não deram certo. Mas tem milhares de histórias de coisas que deram certo. E se a vida chegou até mim, muitas coisas deram certo. Então, esse fluxo de impulso positivo, ele vem a partir do momento que a gente ocupa o próprio lugar. O meu lugar não é cuidando dos meus pais, o meu lugar não é cuidando dos meus avós, o meu lugar não é olhar para aquilo que deu errado lá atrás, porque eu não tenho poder para isso. O meu lugar é aqui, filho, filha, na frente dos meus pais, que estão na frente dos pais deles, que estão na ponta dessa linha. Cada um é a ponta da flecha. Cada um. Não existe filho de chocadeira. Ainda não. Né? Não existe a possibilidade de você ter vida se não tiver essa estrutura atrás. E isso só pode trazer força. Para quem isso não é força? Para quem rejeita a própria história. Então, a gente já falou várias vezes sobre isso, até a gente brincou, né, que muitas constelações vai e diz que a culpa sempre tá na mãe, né, porque sempre tá na mãe, a culpa não, a causa, né, sempre tá na mãe. Mas você mesmo que já tinha conhecimento, caiu nessa história, como é que a gente consegue de fato fazer isso? A gente precisa, porque é aquilo que você disse, né, não é só a cabeça, tem que ser no coração. Como eu tomo, minha mãe? Como que toma a mãe e o pai? Então, é um movimento de consciência e de postura de vida. Isso é postura de vida. Então, quando eu me dei conta nesse final de semana que num nível eu não me amo, não me amava. Ó, um sorriso. Precisa olhar no espelho e falar que se ama, precisa reconhecer quem você é. E alguns aspectos meus eu ficava numa sombra escondida aqui. Então eu não queria olhar. E essa parte desse desamor próprio me desconecta do meu pai e da minha mãe. Mas eu amo minha mãe, mas eu amo meu pai. Por que eu ainda experimento esse movimento de não fluir na vida?
Se eu já sei que eu tenho meu pai aqui, já sei que tenho minha mãe aqui, já fiz 10 constelações e todas davam a mesma coisa, porque era o caminho em direção à mãe, era o vínculo com a mãe. Então, o que eu falo que funciona? Reconhecimento diário daquilo que é. Quando eu faço uma constelação, quando eu facilito uma constelação, ou quando eu atendo os meus clientes semanais, porque tem um processo, como se fosse um processo de postura sistêmica para a vida real, e eu dou uma receita, como se fosse um médico, né? E eu falo receita, aí eu faço que nem uma receitinha mesmo, e aí eu coloco tomar os pais 5 vezes ao dia, uso contínuo. Aí eu assino. Por quê? Porque é um comportamento, é uma postura ativa para sempre. Cada vez que eu Contínua. olhei e julguei, eu caí fora do trilho. E toda vez que eu olho, me julgo e me critico, eu rompi também, porque eu sou o meu pai e minha mãe. Então, se eu sou muito autoexigente, eu tô desconectada dos meus pais. O Bert Hellinger diz que quem é perfeccionista suicida em conta-gotas. É uma gotinha por dia do suicídio. Vai chegar uma hora que é uma morte em vida, né? Porque essa autoexigência desclassifica os pais. É como se eles não tivessem dado o suficiente. Tem que ser perfeito, tem que ser perfeito, tem que ser perfeito. Ninguém é perfeito. Nós podemos fazer tudo muito bem feito, mas essa necessidade, né, que chega a ser duro assim, de perfeição, a gente identifica a desconexão nesse movimento. Então, como a gente faz para tomar os pais? A gente integra eles no corpo. A gente precisa fazer a experiência. No curso de postura sistêmica, no online e nos presenciais, eu sempre faço meditações. No curso online são 10 dias, são 10 conteúdos, são 10 tarefas e são 10 meditações. Por que da meditação? Porque na meditação eu peço, se entregue para aquilo que eu estou dizendo e acompanhe, né? Se permita ser conduzido pelo que eu digo. Então, se eu me entrego para uma meditação, e tem algumas no YouTube lá disponíveis para quem quiser experimentar, eu entro no estado de presença, de consciência, e eu experimento no meu corpo. Eu falo assim numa meditação, por exemplo, imagine o seu pai e a sua mãe na sua frente. O seu pai está aqui e a sua mãe está aqui, você está aqui. Qual deles está mais próximo de você nessa sua imagem interna? Aí você pode fechar os olhos e você sente quem está mais perto, quem está mais longe. Ontem à noite eu estava tendo uma pessoa, eu falei, se você fechar os olhos agora e pensar no seu pai e sua mãe, quem está mais próximo? Ah, meu pai. Na hora. Eu falei, então traga sua mãe. E a gente faz isso na meditação, traga sua mãe. E deixa os dois no mesmo nível. Então, na mesma distância de você. E aí agora você olha para isso, de olhos fechados, com a imagem interna. Olha para isso. E agora olha bem nos olhos da sua mãe e diga: você é a mãe certa para mim. E sorria. Como a sua mãe te olha. Olha como mexe. E eu curvo a cabeça em relação a mim. Isso é um movimento geral, tô toda arrepiada. Aí eu olho pro meu pai. E eu olho bem nos olhos do meu pai. Eu imagino isso. A gente consegue cocriar tudo na nossa cabeça. Eu vejo meu pai nos olhos e eu digo: você é o pai certo pra mim. Eles estão aqui, ó, na mesma proporção. Eles estão inteiros, 100% pra mim. E eu digo: sim, isso é tomar. Eu digo sim, eu tomo vocês aqui no meu coração, porque vocês são os meus portais sagrados. E eu permito ouvir isso e eu permito sentir isso. O que acontece? Estrutura, potência. E quando vem choro nesse movimento? É lindo! E Deixa se tiver dor nesse movimento, precisa entrar nessa dor. E você experiencia o que foi. Talvez você tenha uma mágoa da sua mãe muito grande. E você pode falar: mãe, doeu tanto naquela época. Foi tão dolorido pra mim. Foi tão dolorido pra mim. E a lágrima escorre. E por favor, lave a alma com esse choro. Porque quem não tem uma história de dificuldade com os pais, todos nós temos. Ó.
E mesmo que não seja algo que de fato aconteceu, tipo a mãe que precisava trabalhar, deixou o filho com a avó, com a babá, é uma necessidade, mas talvez enquanto criança sentiu um abandono, sentiu uma rejeição. Isso. Então é isso, é olhar para a verdade e falar assim, doeu tanto. Sim, mas você é minha mãe. E eu tenho sede de você. Se permita baixar a cabeça, isso exige 2 coisas fundamentais, eu sempre falo sobre isso, exige humildade e coragem. Se colocar na frente dos próprios pais e fazer isso, exige humildade. Não tem como fazer isso. Ah, sim, eu tomo minha mãe. Né? Eu me dou super bem com a minha mãe. Isso é postura, tá? A nossa postura nos entrega o tempo todo. O tempo todo a nossa postura nos entrega. Tá vendo uma borboleta ali, olha que lindo. Então, como tá a minha postura quando eu tô diante dos meus pais? Como tá a minha postura quando eu tô conversando com a minha mãe? E sabe como que é na maioria das vezes? É essa. Então, mãe, sabe que fui num curso lá em São Paulo? E ela falou isso, sabe que não funciona. Funciona assim, nossa, mãe, tô tão feliz. O curso foi tão bom. Esse curso me fez perceber o tanto que eu posso te colocar mais ainda no meu coração. Aí ontem eu desenhei aqui, eu mostro pra vocês, né? Todas as vezes eu desenhei o meu pai e minha mãe, ó, tá vendo? Marquinha. E aí o meu pai e minha mãe, um coraçãozinho, e eu, e a palavra inteira. Por quê? Gra, mas você já não sabe disso? A vida faz 15 anos que você sabe disso? Todos os dias é preciso informar a nossa fisiologia para ter estado de presença. Trazer para consciência, facilitação de consciência. Aí, minha mãe mandou oi pra mim no WhatsApp, aí eu tirei a foto e mandei pra ela. Daí ela falou assim, fez uma tatuagem? Aí eu falei, fiz, só que essa tatuagem tá no meu coração. Isso aqui é só um desenho. Nossa, pra ver, se ela estiver assistindo, ela vai saber. Foi tão gostoso porque ela se alegrou tanto com uma coisa simples dessa. Mas eu não montei isso. Vou desenhar aqui porque daí eu vou ligar pra minha mãe, que eu vou mandar foto pra... Não, foi espontâneo. Isso é postura. O que acontece quando você não tá ligado e tá monitorando o teu comportamento? O que acontece quando você baixa as armas? A gente não perde o conhecimento. O conhecimento que tá em nós, ele tá. E o teu corpo vai mostrar. E quanto mais você decide que você vai fazer, eu vou fazer isso, porque daí eu vou mostrar pra minha mãe, ela vai se emocionar, ela vai ver que eu tô conectada com ela. Não funciona. Então, isso é postura. E isso tem um processo, tem uma decisão e tem um movimento contínuo de estar na presença e na consciência. Se eu for na casa da minha mãe e eu discuto com ela por um motivo, quer dizer que eu não posso mais discutir com a minha mãe? Não posso discordar dos meus pais? É isso? Não. Eu posso falar a minha opinião, eu posso até brigar. Só que quando termina a pressão, o tumulto, eu posso olhar para minha mãe, separar aquele contexto dela e me conectar com quem ela é de verdade, porque ela é uma experiência divina que me proporcionou a minha experiência divina. Então eu separo ela dos comportamentos e eu conecto assim. Meu coração. E ó o que acontece. Aqui vocês estão vendo ao vivo a gente experimentando um movimento sensorial fenomenológico. Eu tô falando isso olhando pra Carla. É como se eu estivesse olhando pra minha mãe, meu corpo tá todo arrepiado e o olho dela tá cheio de lágrimas. E ela tá fazendo a experiência dela em relação à mãe dela também, ao mesmo tempo. E vocês podem fazer tudo isso, ó. Tudo isso junto. Isso é constelação, gente. Isso é movimento fenomenológico. Isso é trazer a experiência para uma percepção física, deixar isso mexer dentro da gente. E o que acontece? Olha a cara dela, olha lá. Acontece isso. É automático. Então, por que resistir? Por que resistir a uma vida feliz, próspera e saudável? Só por causa de uma história
nefasta que tem lá atrás, tira isso. Ah, os meus pais me abandonaram, então eu carrego esse trauma e vou carregar isso pro resto da vida. Sai do vitimismo. Para de julgar os pais. Se os pais não tiveram condição de te criar, se eles te deram, se eles fizeram qualquer coisa com você, não importa. O fundamental, o essencial, o divino, eles fizeram por você. O divino deles, como pais, está em você, e você é o fruto dessa história, você é o fruto desse encontro deles. E a gente já falou aqui, Esquece né? o resto. Você integrar não é conviver. Se de repente tem uma relação difícil, se é realmente uma pessoa, né, que não é assim tão funcional, não precisa conviver, né? Integrar não é conviver. Aí, isso também, ó, o Mimi mexendo na câmera. Isso tem a ver com autorresponsabilidade. Tem a ver com escolhas. Eu posso escolher não conviver por causa que a pessoa é disfuncional, mas isso não significa que eu excluo ela da minha vida. Eu incluo no coração, eu não incluo em outro lugar, né? Se não é saudável o convívio, eu conscientemente digo: eu respeito você, eu respeito sua história, eu amo o seu destino. E eu sinto muito que tenha que ser assim. E deixa com cada um que é de cada um, né? Vamos carregar só a nossa cruz, que já é grande, né? Vamos resolver a nossa, E não tem cruz, é mentira esse negócio de cruz, não tem. Isso é uma história que nos contaram. A cruz não existe, gente, precisa acordar pra isso. Vê como vem a informação assim do nada? Sim, cada um com a sua cruz. Não, cada um com a sua disponibilidade pro mais. A cruz Jesus já carregou pra gente. Ele fez isso por nós, não significa que nós temos que repetir. Continuar carregando. Não, é mentira. Então, quais são as memórias inconscientes que estão aí vibrando em você? Tem uma cruz para carregar? Ah, eu tô casado com meu marido, disse sim lá na igreja, agora essa é a minha cruz pro resto da vida. Acorda! Senão você vai ter que vir de novo para resolver essa pendenga. Resolve agora, tome a decisão agora. Decisão. Ou teus filhos vão carregar isso também, né? Vão ter que resolver lá na frente. Então, assumir a autorresponsabilidade é olhar para os outros e liberar os outros. Libera o pai e a mãe, libera aqueles dos antepassados, volta para o seu lugar, assuma aquilo que é seu e fala: vou fazer algo bom com a minha vida. Porque foi muito sofrimento até chegar aqui. A gente tem uma vida muito fácil hoje. Essa região, esse país que a gente mora é fantástico. O Brasil é um dos melhores países do mundo para viver. Aqui tem tudo. Tem tudo. Eu olho aqui para minha varanda e eu vejo o que eu sentia quando eu vim morar aqui, porque eu resistia, e o que eu sinto hoje. Tem flores para tudo que é lado. Tem frutas. Tem frutas para tudo que é lado. Eu planto o negócio e ele vem. Eu tava olhando ontem com meu marido, ele colocou os caroços de abacate na água. Daí ele falou assim: nossa, não vem. Aí ele foi pesquisar, demora 30 dias para começar a sair raiz de um caroço de abacate. A gente queria que na semana seguinte ele tivesse. E aí ele falou assim: olha só, olha, parecia um tentáculo do caroço do... E que é isso? Alegria, vida. Eu tava olhando a minha flor ali do lado, essa 11 horas, em setembro eu levei o meu marido no aeroporto lá em Foz, que ele tinha uma viagem, eu levei ele, e na volta eu parei naquele casteleto que tem ali perto de Céu Azul, e eu vi aquelas 11 horas plantadinhas assim no castelinho que tem lá, e eu falei: vou levar um galinho, né? Hoje, quando eu cheguei em casa, né, antes de começar a live, eu passei com o carro assim na frente e falei: gente, o que é isso? Ela tá toda florescida. Ela tá grande, ela prosperou. O que eu sinto quando eu olho? Né? Isso eu sinto. É o sorriso. Quer dizer, essa é a nossa função, né? Prosperar, crescer, florescer. Isso, porque a potencialidade pura, ela está em todos nós. Se a gente nasceu, a gente tá vibrando potencialidade pura. Hoje de manhã eu estava ouvindo uma aula do meu curso de São Paulo. Tem aulas que são presenciais e aulas EAD, que é o ensino à distância. E aí ela conta uma história, deixa eu lembrar.
que das árvores, né? Então, toda a semente de uma árvore, de tudo que existe, contém a potência de se desenvolver. A árvore que é plantada num terreno fértil, numa terra adubada, assim como uma semente que voa com o vento e vai parar no meio de uns rochedos, elas têm a mesma potência diante do universo, diante da vida. E cada uma vai se desenvolver na medida que é o contexto. A que está aqui numa terra adubada vai se crescer e se desenvolver, e aquela que está lá na beira do penhasco vai crescer e vai se desenvolver. Agora você me fala, qual que é mais forte? Qual que vai ter que desenvolver mais músculo? Aquela que passou mais dificuldades. Aquela que está lá lutando para não cair, porque ela vai ter raízes mais fortes, ela vai ter estrutura mais desenvolvida. O Bert Hellinger fala, os filhos criados por pais perfeitos têm menos sucesso do que os filhos criados por pais disfuncionais. Precisa só ter uma decisão. Então, se o meu pai e a minha mãe não foram funcionais comigo, não me cuidaram bem, não me ensinaram bem, não me deram aquilo que eu achava que devia dar, eu falo, quer saber? Olha, pai e mãe, eu vou liberar vocês, o que vocês me deram foi o suficiente, agora eu mesmo faço. Isso me enfraquece ou me fortalece? É só faz a experiência. Né? Acho que já passou da hora, Acho né? que sim. E a gente acabou nem falando do tema proposto hoje, né, sobre a rejeição, mas a gente vai retomar, tá? E quem quiser também assistir a outras lives, a gente vai falando, vai fazendo menção de assuntos que a gente já falou, mas todos esses assuntos estão disponíveis, né, no canal do Jornal Paraná, também na Grato. E se não achou, manda uma mensagem que a gente procura e te disponibiliza, né, sem custo, para você realmente evoluir e tomar essa decisão, né, de quem sabe ter aquela vida perfeita, né? Sim. Ser saudável, próspero, um relacionamento Se fantástico. disponibilize para isso. Diga sim, eu quero experimentar isso. Mãe, o que valeu, agora eu vou ser mais feliz. Me abençoe. E aí vai pra vida. Vai. Assim que ela disponibiliza a live no Facebook, eu compartilho na minha página. E pelo Instagram ela vai ficar também por 24 horas. Compartilhem com as pessoas que vocês amam. Vão lá no YouTube, assistam os vídeos que tem lá. Curtam a página, porque isso é bem importante, a gente quer crescer mais e vocês, compartilhando, vocês vão ajudar a mais pessoas terem esse conhecimento, porque o inconsciente coletivo precisa ter uma mudança e cada um é responsável por essa mudança. Eu faço a minha parte, você faz a sua parte, cada um faz a sua parte. Vamos multiplicar isso. E vai mudando. A página da cada Graciele um é Graciele Reimann Gatto. Se tiver dúvida, esquecer o nome, procura Gatto com 2 T's. Não vai ser muito difícil, não. Isso também, se eu conseguir, é só mandar mensagem que a gente manda pra vocês. Obrigada, foi um prazer. Obrigada. Até semana que vem, gente, quarta-feira, às 11 horas.